outra, se pelo menos estivesse, né, fava, senta. Fava, feijão. mel, alguma coisa, uma fava, feijão. Fava, feijão. Daqui a pouco eu vou querer escolher caneta. É o significado também. Já nada com nada, né? A gente tava pesquisando, a gente correu 3 horas pesquisando o nome de alguém. Espera só um minutinho. Beleza. Galera, Não, o mais engraçado foi fava, feijão. Não, o mais engraçado deixa eu foi pedra. aproveitar e já fazer a chamada de vocês pedra. antes que a minha aula acabe. O Meu meu significado agora, eu não quero que seja fava ou feijão, eu quero que seja caneta. Pode ser? Pode Tem ser. fava, tem feijão, então eu quero caneta. Nada com nada, Fava, combinando com nada, beleza. gente. Poxa, o significado de todo mundo, assim, bem bonito. Oi! Professora, o de Tiago. Gente, olha aí, ó. Ô, Oi. professora. O de Tiago é calcanhar. Calcanhar. Thiago, você tá próximo de mim, coisa que nada combina com nada, né? Não, o de Thiago Tudo bom, Claudete? Nasceu do calcanhar do Thiago. Tá feliz? E quem é que foi o que lá? E a professora Camila, Senta aí. professora, a professora Camila é filha do sol. É? O meu é flor perfumada, cara. Claudete, aparece aqui rapidinho pra gente ver. Olha quem tá aqui na sala agora, quem chegou aqui. O de é flor perfumada. E aí, professora Tô falando, Claudete? Claudete! Vou até ligar a câmera. Aparece aqui. De casa, O cabelo tá muito pequeno. Cortei ontem. quando eu dou aula de casa, Eu não falo nada, mas hoje minha internet tá belezinha. ouve e quem está em casa. É bem melhor. Por exemplo, o aluno pergunta, aí os de cá ninguém escuta. Pois é. Complica. Muito complicado, muito. Ontem eu atrasei um pouquinho na meia 1, porque teve questionando questionando, mas todo mundo ouvia. Aqui, ó, Não. Fava o feijão. A gente fica assim, ó, meio... Não tem. Não. Na minha não tem. eu acho isso muito ruim. Eu acho que vocês Ó, o questionamento. Vou até pesquisar qual é o significado do nome. galerinha. Claudete. Tá. Beleza. Galera, vamos então agora aqui fazer a chamada rapidinho. Alexandra. Professora, ela tá mandando responde, depois ela pergunta. Já fez isso? Presente. Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. É a Carolina Alexandra. botou no chat. Ângelo, acabou de entrar. Breno Santana. Tia. Oi, já coloquei, Alexandra. Breno Santana. Professora, Ângelo tá presente. Tá, já botei. Breno Lima. Aqui, o pessoal daqui. Olha só, eu não tô conseguindo ouvir. Santana faltou. Tá. Caio. Davi. Felipe. Presente. Gabi. Oi. Saudade, Gabi. Eu precisava de você também. Queria dar um beijão e um abraço em você. Giovana. Presente. Gustavo. Isaac. Presente. Isabela. Presente. Peraí, só um minutinho, Davi, deixa eu terminar de fazer a chamada. Jonas. Presente. João Henrique. João Pedro. Presente, como sempre. João Predo, né? João Predo. É, João Predo. Meu novo nome. Josias. João Predo. Josias e faltou. Josias faltou.
Juliana, tá aí. Presente. Júlia. Kailane. Cadê? Presente. Júlia falou. Não, Júlia não está, Kailane está. Júlia tava antes do recreio, mas deve ter se atrasado por voltar. Maria Eduarda. Deve voltar. Presente. Maria Fernanda. Maria Fernanda. Tava antes do recreio, mas deve ter se atrasado também. Maria Luísa. Faltou. Maria Raíssa. Presente. Mariana. Josias entrou, Mariana faltou. Matheus. Presente. Deu uma caída aqui, eu só consegui entrar. Maria Fernanda acabou de entrar. Tá. Deixa eu acertar aqui. Miguel. Matheus, Felipe. Não, peraí, já chamei. Milena. Tá, mas não responde. Ah, respondeu. Nathalie. Gente, Pedro. Presente. Richard. Senta aí, Miguel. Sofia. presente. Tiago. Presente. Yasmin. Eu. Ok. Ok, Ângelo. Vamos dar continuidade, então. Terminamos de fazer a correção daquele exercício, né? E aí, na semana passada... Fala, você quer falar alguma coisa? Eu vi. Esbaforido. Olha só, vamos lá. Então, na semana passada, nós vimos um pouquinho sobre a questão do processo de industrialização no nosso território brasileiro. Agora, nós vamos falar um pouco a respeito... Deixa eu só abrir aqui a página certinha para falar a vocês, informar aqui. Vocês vão abrir agora o livro de vocês. Na página 362. Nós falamos um pouco sobre as atividades econômicas e a industrialização, como ocorreu, né? Richard, Caio, abre o seu livro na página 362. E agora nós vamos falar um pouquinho. Eu vou pedir para explicar para a turma. Vai chegar aqui e vai ficar no meu lugar. O recreio já acabou. Tô esperando, Caio. Assim eu não vou trazer mais jogo nenhum. Não faço mais. Por causa de poucos alunos, a turma inteira acaba sofrendo por conta disso. Página 362. Ah, tá. Eu já ia perguntar agora que eu não tô escutando. Então, olha só, galerinha, nós vamos continuar falando aqui agora sobre um outro setor, o setor dos transportes no Brasil. A gente viu quais são as atividades econômicas que nós desenvolvemos aqui. A gente viu também que a maior parte da população brasileira trabalha no setor terciário de comércio e serviços, né? Até porque são aqueles que demandam uma maior quantidade de mão de obra, visto que as indústrias brasileiras hoje, muitas, a maioria delas são automatizadas. No campo também a gente tem uma grande automação e aí não conseguem absorver grande quantidade de pessoas nesses trabalhos, tá? Fala, João. Você tinha que fazer a correção da 358, não? Deixa não só porque a maioria não fez. Não, eu só quero... eu passei essa página também do livro? Passou semana retrasada, só que a maioria não fez. Já tinha até esquecido, Juliana. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar essa parte agora, e a gente vai fazer um dever, e aí na volta, quando a gente for fazer a correção desse dever, a gente corrige tudo, tá? Porque falta só uma parte. Não. Acabou de voltar do recreio? Então,
Olha só, a gente vai falar agora um pouquinho a respeito dos meios de transporte que nós temos no território brasileiro. A gente viu que, com a fundação da capital Brasília, começou um processo de integração entre as regiões brasileiras, tá? E aí, João, presta atenção aqui agora. E aí, nós vamos ter a ocorrência de mais de um tipo de transporte, lógico, para a gente utilizar, até nós temos. Mas, dentre esses, um vai predominar por todo o território brasileiro. Qual é o meio de transporte que é mais utilizado no Brasil? É avião? É ônibus, carro? É trem, metrô? Acho que carro. Barcas? Então ônibus, carro, eles pertencem ao meio rodoviário. Uhum. E por que será que esse meio de transporte é o que predomina no Brasil? Fala, Davi. Rodoviário também. Por que será que aqui no Brasil a gente tem aí o predomínio desse meio de transporte? Sim, mas poderíamos utilizar outros meios de transporte. Existe uma explicação. Na década de 50, o Juscelino Kubitschek, ele promoveu o processo de integração do Brasil construindo muitas rodovias. E começou também a estimular a entrada de indústrias automobilísticas. Ora, para vender o carrinho, a gente precisa ter uma rua pavimentada, uma rua que seja transitável. Sem ruas, como é que os carros vão circular? Então, nesse período, nós acabamos por adotar esse transporte como meio de transporte principal. Nós temos também o ferroviário, temos o hidroviário e o aéreo. Só que não são tão utilizados quanto o rodoviário. A maior parte... Fala, Richard. Ele vai entrar no ferroviário também. A maior parte... Fala, Caio. Sim. A maior parte das mercadorias que são transportadas através dos caminhões. E não utilizam-se mais quase ferrovias. Por quê? Nesse período em que nós tivemos o processo de desenvolvimento das rodovias, o governo brasileiro parou de estimular, parou de promover obras de manutenção e criação de novas ferrovias. As ferrovias foram muito utilizadas. Século XVIII, século XIX, era o meio principal de transporte para retirar os produtos que seriam exportados. Então, o ouro, o café. Mas, no século XX, nós não tivemos a continuação desse processo. Foi substituído pelo rodoviário. Eles pararam de promover investimentos nas ferrovias para investirem no rodoviário. E a gente tem alguns prós e contras. Aqui no Paraíso, próximo à escola, não tem uma linha férrea aqui próxima? Há muitos e muitos anos atrás ainda passava um trem, um teco-teco velhinho, ali no Porto da Madama. Aham. Isso. Poucas cidades ainda tem. Oi, Davi. Pode também. Pode. Professor, vou ter que sair agora, tá? Vai ser... Tá bom, João, vai lá. Vai ser o rodoviário e vai ser o marítimo. Então você leva de carro até lá e... Isso. Vai entrar no marítimo também. Mas o submarino não vai transportar nada. Isso aí é só realmente para militar, uso militar, né? Então, olha só. E aí, transporte mesmo em massa utilizado pela população brasileira é o rodoviário. Bom, é um meio de transporte que é mais utilizado, mas acontece que a gente tem uma série de problemas em relação a isso, né? Primeiro deles, os engarrafamentos. A gente já vive isso. Os grandes centros urbanos das cidades brasileiras possuem muitos engarrafamentos. Rio de Janeiro, né? São Gonçalo já está começando também, porque as cidades não foram projetadas para esse crescimento estrondoso. Então, muitas ruas são estreitas, não suportam, né? Não comportam a quantidade de carros
ônibus, caminhões que estão disponíveis e transitando nessas áreas. Então, é um problema que é gerado pelo excesso de uso desse meio de transporte. É um meio de transporte também caro, se você comparar com outros. Por exemplo, o trem é um meio de transporte mais barato do que o ônibus. Ele transporta uma quantidade muito maior de produtos. Poderíamos utilizá-lo tranquilamente aqui dentro do Brasil para o transporte de mercadorias. Os vagões poderiam ser utilizados e não utilizamos. Lá em São Paulo, quando eu fiquei lá em Aparecida do Norte, a pousada que eu fiquei, atrás da janela do meu quarto, tinha toda hora um trem passando lá, com madeira. Trem passando com o quê? Trem passando com o quê, Pedro? Madeira. Madeira. Existe naquela região ali, próxima, né, de Aparecida, áreas extratoras também de minérios. Um pouquinho antes você vê essas áreas. E eles possuem, assim, é um trenzinho, né, que os vagões, assim, são abertos, né, deve ter sido esse que você viu. Só mesmo para transportar o material, alguma coisa ali. Até tem, não é que não tenha, mas a quantidade é muito pequena em relação à quantidade de produtos que nós exportamos, que nós levamos de ônibus, de caminhão. Ônibus não, de caminhão. Vocês viram, há alguns anos atrás, quando os caminhoneiros eles fizeram a greve? Tudo parou. Sim. Chegou uma hora que faltou combustível, porque não chegavam nos postos de gasolina. Se nós tivéssemos outro meio de transporte para fazer essa travessia, não sofreríamos tanto, começou a faltar produtos de primeira instância. Então, o serviço dos caminhoneiros, é um serviço essencial para a manutenção aqui, para o andamento, chegar a mercadoria nos mercados, essas coisas todas. Eles requeriam melhores condições de trabalho, baratear o preço do combustível para eles, enfim. Ainda continua, né? Então, eu só estou falando para vocês aqui que é o meio mais utilizado, mas que não é assim o perfeito, né? Poderíamos utilizar, juntar, integrar outros meios de transporte marítimo. Gente, o Brasil apresenta uma grande quantidade de rios. Poderíamos utilizar o meio hidroviário para transportar essas mercadorias. Os rios aqui são pouco utilizados para a navegação, né? Poderíamos utilizá-los mais. Até aqui mesmo, gente. A gente tem as barcas ali em Niterói, que faz a travessia Praça 15, mas aqui em São Gonçalo poderia também ter um terminal das barcas. A quantidade de moradores que nós temos aqui na nossa cidade, mais de 1 milhão de habitantes. Muita gente daqui vai para Niterói para pegar barca, né? Não faz o trajeto pela ponte, usa a barca. Então, poderia ser utilizado também. Uma outra coisa, além do trem, metrô. A gente só tem o metrô no centro do Rio de Janeiro. Niterói, São Gonçalo, as outras áreas não apresentam, não possuem. Poderíamos investir mais nesse meio de transporte. Fala. Um monte de quê? Eu esqueci o nome. Barril. Barril. Pelo quê? Por trem, lá no Chile. O que acontece, gente? Nos países desenvolvidos, a gente tem o que nós chamamos de modelo integrador. Lá é muito comum, as cidades são planejadas, então tem todo um estudo por detrás. Então, os meios de transporte, eles se integram. Eles têm todos os meios de transporte, igual a gente aqui, só que eles são integrados. Então, a gente tem saída de metrô próximo a um ponto de ônibus, a gente tem um acesso a um táxi, a gente também tem acesso ao transporte hidroviário, que, por sua vez, também tem fácil acesso ao transporte aéreo. Então, lá eles têm mais opções para utilizar. E aí vai desafogar o trânsito, por exemplo, dessas grandes cidades. Nos países em desenvolvimento, como o nosso, ou nos países subdesenvolvidos, esse meio de transporte ele tem um modelo que a gente chama de periférico. Eles não são interligados. Eles priorizam um meio de transporte em relação aos outros. E aí geram mais problemas. Sim, deveriam investir mais. Quando a pessoa fica extremamente dependente do transporte rodoviário, por exemplo, o que acontece com os ônibus?
ficam lotados. Não é assim, gente? Em plena pandemia, as pessoas sendo obrigadas a pegarem ônibus cada vez mais cheios. Exatamente, exatamente. Senta direito. Então, fala, Caio, fala. Você queria falar aquela hora... Do ônibus, né? Exatamente, pois é. Olha só, dá uma olhadinha no mapa da página 362 do livro de vocês. É um mapa que mostra pra gente as rodovias e as ferrovias. Rodovias, tudo isso que está em vermelho. Em roxinho são rodovias ainda não pavimentadas, porque a gente ainda tem isso. Agora, olha só, gente, olha a quantidade de ferrovias que nós temos no Brasil. Página 362. Quer dizer, o número de ferrovias hoje é muito menor do que a quantidade aqui de rodovias. As rodovias, elas aparecem em maior número aqui no nosso território, não é isso? E por quê? Por conta desses investimentos a partir da década de 50, a partir daquele governo de Juscelino, onde começamos a promover isso aí. Agora gera um outro problema. Em um meio de transporte que é caro, porque os combustíveis aumentam e são muito caros. Precisa, olha isso, verdade. Precisa de manutenção das rodovias e nem sempre a gente tem isso. O que mais tem aí são ruas esburacadas, são ruas que nas prefeituras elas estão pavimentadas, mas se você for olhar ao vivo elas não estão. E aí a gente gera um outro problema, né? Por quê? Porque para manter as rodovias, essas rodovias interestaduais, em boas condições, o governo ele precisa gastar muito com isso. Tanto é que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, os pais de vocês, né, as pessoas que têm carro, precisam pagar o IPVA, que é o Imposto sobre o Veículo Automotivo, anualmente, para poder circular. Parte desse imposto, ele deveria ser revertido para a manutenção das rodovias. Mas o que a gente vê nas rodovias estaduais, por exemplo? A gente vê uma boa conservação delas? Não. Nós vemos rodovias esburacadas, rodovias sem sinalização. Opa! E para onde vai todo esse dinheiro de que todas as pessoas daqui do Rio que têm carro e precisam pagar e pagam seus impostos, para onde vai esse dinheiro? Então, assim, além disso, a gente encontra também governos assim que não são corretos, né? Que não aplicam o dinheiro que deveria aplicar, né? Então, o que acaba acontecendo então? A privatização dessas rodovias. O Brasil é um dos países onde mais se pagam impostos. Tudo a gente paga, tudo a gente consome. E os impostos das rodovias são muito, muito caros. Para que a gente possa transitar numa rodovia importante e que tenha uma sinalização boa, um asfalto bom, não é, Caio? Ela precisa, infelizmente, ser privatizada. Aquele, por exemplo, só dando um exemplo, ali para Via Lagos, gente, aquele pedágio que tem ali na Via Lagos é um absurdo de caro. Você paga na ida, você paga na volta. Ali naquela estrada que você vai para a Cachoeira de Macacu também, você paga na ida e na volta, tudo muito caro. É um preço, quer dizer, você paga o imposto do teu carro todo ano para fazer vistoria. Parte desse dinheiro deveria ir para manutenção, mas você não vê esse dinheiro que você paga indo para manutenção. E aí você é obrigado a pagar novamente no imposto, lá no pedágio, para que você possa transitar naquela rodovia. Isso é justo? Não. Não é, mas acontece. É muito justo. Além de pagar, se você pagasse um preço justo, né? Não. Você paga muito caro por aquilo, apenas por transitar naquela rodovia. E aí acabam fazendo várias concessões. Por exemplo, ali na linha amarela, no Rio de Janeiro, né? Cabral, na época, Cabral está preso, né? Vocês sabem todo aquele esquema de corrupção que teve no governo de Cabral, Sérgio Cabral. Ele fez uma concessão com a Lanza, que era a empresa que ficou ali responsável
que se ele quebrar, se a gente quebrar o contrato, tem que pagar uma multa de milhões para a empresa. E a empresa vai ter a concessão dali durante os 30 anos. Então é muito tempo. Uma empresa ganhando muito dinheiro. O morador que vai para a Barra, que precisa utilizar, passar por aquela via, ele tem que pagar na ida e na volta o pedágio ali só para passar por ali. E ele depende, porque ele só tem aquele caminho para chegar, que é o mais rápido. O outro dá muita volta. Fala, Davi. Melhor, tia, é melhor sofrer no caminho mais longo do que pagar. Só um minutinho, Nathalie, que ele está falando aqui, eu não entendi o que você falou. Depois você repete, tá bom? Tá bom. Nas ruas municipais, onde os trabalhadores têm que passar, obrigatório, Sim. dar um emprego. E o quê? E ainda tem o radar, exatamente. Davi lembrou bem. Para multar as pessoas. É uma outra máquina, né? É complicado. Fala, Nathalie. Tia, eu prefiro ir pelo caminho mais longo do que ficar pagando, né? Pois é, mas aí é uma coisa. Todos os dias você fazer esse mesmo caminho, todos os dias você tem que sair mais cedo de casa e você vai pegar engarrafamento também, porque um monte de gente tem essa opção e faz a mesma coisa que você. Então, às vezes, a pessoa acaba pagando para evitar isso, sabe como, Nathalie? Uma vez, se você passar uma vez, tudo bem. Agora, todos os dias, você tem que passar por aquele acesso e dar essa volta toda e pegar engarrafamento, complica a vida das pessoas. Se nós tivéssemos outros meios de transporte, ferroviário, metrô ou hidroviário, não teria isso tudo. Concordam comigo? Nós não teríamos isso tudo, porque aí você dividiria esse processo aí de transporte da população. É um problema crônico. Fala, Yasmin. O que acontece se a pessoa, tipo, não pagar o IPVA? Pode ter seu carro apreendido, né? Ah, Parar tá. numa blitz e seu carro fica confiscado. E aí você vai ter que pagar para você ter seu carro de volta. Entendeu? É complicado. É muito complicado, né? Se a gente visse o retorno, nós ficaríamos felizes. Nosso dinheiro está sendo investido na melhoria, até porque a gente precisa, o Estado precisa funcionar, né? Também precisa de arrecadações. Mas o problema é que a gente não vê. E aí a gente faz o quê? Vai ficar sempre refém, dependendo disso, né? Então, atualmente no Brasil, isso não é uma coisa típica do Rio de Janeiro, não. Todos os estados, né, funcionam dessa mesma maneira. Mas aqui, o pedágio eu acho muito, muito caro. Muito caro mesmo. Acho a mesma coisa, tia. Ó, eu vou parando por aqui agora, porque tocou o sinal, né? Eu vou ter que ir para outra turma, não é isso? Acabou a minha aula esse primeiro tempo e a gente vai continuar depois, tá? Nossa conversa na próxima aula, beleza? Ah, beleza. Aprendeu o quê? Fala.